A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Irmãos, antes de pregar a palavra, antes de entregar para os irmãos, eu quero pedir um favor para os irmãos. Tem algumas pessoas, no perfil tá a foto de mulher. Eu não sei quem está por trás das contas. Mas a pessoa, ela pega os meus vídeos, coloca uma capa na frente do vídeo e ela utiliza as minhas pregações, a minha voz, como se fosse dela. E os canais estão crescendo. Então, isso está acontecendo lá no Quai e está acontecendo no TikTok. Os irmãos que têm conta nessas plataformas, eu vou pedir a ajuda dos irmãos para combater esse tipo de crime, porque as pessoas não podem usar o meu vídeo desse jeito. E a gente precisa denunciar na plataforma. Eu já fiz várias denúncias, mas pelo que eu entendi, pela explicação que eu recebi, precisa haver várias denúncias para que eles façam o canal cair. Então, se os irmãos puderem me ajudar nesse sentido, eu agradeço muito. Já tem alguns canais também no YouTube que estão utilizando alguns vídeos tirados do Quai, passados para o YouTube. Então, não se inscrevam nesses canais, irmãos. As pessoas não podem usar o trabalho, o conteúdo da gente dessa forma. Nem querer se passar por mim, usar a minha voz, a minha pregação, aquilo que Deus manda eu falar. Eu pago preço para estar aqui todo dia. As pessoas não podem usar a minha imagem desse jeito, isso é crime. Então, os irmãos que começarem a ver esses crimes, denunciem. Não compactua com isso. Não deixa as pessoas crescerem na internet dessa forma. Né? Eu já conversei com as minhas advogadas, a gente está tomando providência com relação a isso, mas eu vou pedir a ajuda dos irmãos porque é necessário que haja essas denúncias no canal. Então, se os irmãos puderem fazer isso por mim, eu agradeço muito. Que Deus venha retribuir e abençoar cada um. Porque realmente precisa denunciar. Aquilo que é errado, a gente não pode ser conivente, nós não podemos concordar com esse tipo de coisa. E as pessoas precisam aprender a respeitar o conteúdo do outro. Do mesmo jeito que eu não faço isso com ninguém, eu também não aceito que façam isso comigo. Tá? E parece que tem, alguns irmãos vieram me falar que tem algumas pessoas que estão usando para pedir dinheiro para os outros. Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que procurar os meus canais que são verdadeiros, se inscrever nos meus canais. Lá no TikTok eu tenho uma plataforma só. Lá no Quai também eu só tenho um canal. No Telegram também eu só tenho um canal. No Facebook eu tenho uma página e eu tenho o Facebook normal e tenho uma página oficial. No Instagram também eu só tenho uma conta. No YouTube também só uma conta. Então não é muito difícil de achar o meu canal. É só procurar e ver a quantidade de seguidores que tem, a data que foram criados os canais. Os canais são antigos. O do TikTok, do Quai, eu abri há pouco tempo. Mas os outros canais já são mais antigos. Então dá para discernir o que é verdadeiro e o que é falso. E buscar e não alimentar esse tipo de crime. Porque as pessoas vão usando os conteúdos para poder explorar pessoas inocentes que não estão sabendo o que está acontecendo. Então eu peço aos irmãos que denunciem, por gentileza, denunciem. Não compactue com esse tipo de crime, porque realmente está me prejudicando, está me trazendo dor de cabeça. Tem pessoas que estão se sentindo enganadas, acham que sou eu que estou ali e não sou. Essas que estão tampando o meu rosto e usando a minha voz é algo absurdo. Cada uma ali tem quase 500 vídeos meus se passando ali por mim, né? Na verdade, utilizando a voz, utilizando a pregação como se fossem elas, e tem quase 500 vídeos em cada canal que elas estão roubando das minhas plataformas e montando um perfil que não tem lógica. Então, se a pessoa quer ser usada por Deus, ótimo, mas vai pagar o preço para isso. Vai pedir para Deus unção. Vai pedir para que Deus use. Não ficar usando aquilo que Deus trabalha em mim para ficar utilizando a minha voz, a minha pregação, para poder ganhar seguidores, para poder ser monetizados nesses canais. Então isso é um absurdo. Se os irmãos puderem, por gentileza, denunciar esses canais, eu agradeço muito e peço perdão aos irmãos por estar dividindo com os irmãos essa indignação que eu estou sentindo. Porque realmente eu tenho um trabalho sério, irmãos. Sabe, eu ando em extrema obediência. Tem coisas ainda que não acontecem, como lives ao vivo, porque eu estou em obediência. Se eu fosse uma pessoa que estivesse preocupada em aparecer, em querer um crescimento pessoal, querer fama na internet, eu já estaria fazendo as lives ao vivo, eu já estaria fazendo um monte de outras coisas, mas eu estou em obediência
A minha vida é com Deus em primeiro lugar, o ministério nem é meu. Mas é aquilo que Deus fala, a justiça daqui tem que ser usada, né? Ele faz as leis, nós temos que aproveitar isso. Então eu preciso fazer o que as plataformas exigem, que são várias denúncias. E eu sozinha não consigo. As minhas filhas, né, posso até pedir para denunciar, elas denunciam para mim, mas precisa de uma quantidade maior de pessoas. Então eu peço aos irmãos que, por favor, por gentileza, que vocês entrem lá e denunciem isso para mim. E eu peço perdão mais uma vez por ocupar o tempo dos irmãos, porque eu estou realmente indignada, eu estou realmente estressada com essa situação. Eu acho extremamente injusto isso. E a plataforma já deveria ter tomado uma providência com relação a isso. Já deveria ter tirado. Porque eu já denunciei, já falei que o vídeo é meu, que é a minha voz que está utilizando, que está agindo de má fé e o canal continua crescendo. Então precisa combater. De um jeito ou de outro, eu creio que Deus vai colocar isso no chão. Eu creio muito na justiça de Deus, né? Eu já tenho vários testemunhos de justiça que Deus fez na minha vida. E eu creio nelas. Agora, irmãos, vamos pegar nossa Bíblia. No livro de Isaías, no capítulo 13, eu vou ler para os irmãos a partir do versículo 6, que a palavra de Deus ela fala o seguinte: Pranteai, pois o dia do Senhor está próximo, e chegará com grande destruição da parte de Shaddai, o Todo-Poderoso. Por esse motivo, todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os seres humanos se derreterá de temor, ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Os homens se contorcerão como a mulher em trabalho de parto, olharão uns para os outros com um semblante atônito e horrorizado. Seus rostos estarão como que abrasados de vergonha. Irmãos, eu queria pregar uma palavra diferente, só que Deus mandou falar de justiça de novo. Ele está me usando assim, sabe, em sequência para falar sobre justiça e eu não tenho como mudar aquilo que ele manda eu falar. Então eu tenho que pregar o que ele manda eu pregar. Nesse versículo aqui do livro de Isaías, do capítulo 13, aqui fala sobre o oráculo contra a Babilônia. Então aqui é quando Deus pega e dá a revelação para Isaías que ele é filho de Amós. Então ele recebe uma visão e ele passa aquilo que ele vê, que ele recebe de Deus com relação contra a Babilônia. O que Deus vai fazer contra a Babilônia? Que era um povo idólatra. Então, Deus pediu que eu lesse para vocês a partir do versículo 6 em diante, porque aqui ele fala, pranteais, pois o dia do Senhor está próximo, e chegará com grande destruição da parte de Shaddai Todo-Poderoso. Essa Bíblia minha aqui, que as pessoas perguntam qual Bíblia que eu estou usando, ultimamente eu tenho usado essa do King James, ela é atualizada. Então, quem tem essa Bíblia aí vai abrir e vai ver a tradução talvez igual a minha. Então aqui é o oráculo contra a Babilônia. O oráculo aqui é Isaías, que é o profeta de Deus. Então essa passagem bíblica, essa Bíblia especificamente, ela se refere aos profetas como oráculo. Então nós somos um receptor daquilo que Deus nos fala. Então nós não temos como adivinhar coisas. Quem trabalha com adivinhação são os demônios. Então nós temos que falar aquilo que Deus nos revela. Então, a palavra de Deus em si, ela já é uma revelação, e quando ela usa os profetas para falar minuciosamente a palavra, entrar dentro do capítulo, dentro do versículo, a gente é usado por Deus como um oráculo. Então, ele vai revelando os mistérios e a palavra vai se encaixando na sua vida. E nessa passagem aqui, que é uma passagem muito forte, fala sobre justiça. Então Deus manda você acalmar o seu coração, porque você não sabe como está o território do teu inimigo, mas está tendo um trabalhar de Deus em termos de justiça no território do inimigo. E você precisa confiar naquilo que Deus já está trabalhando, que Deus está fazendo. Então ele manda você acalmar o teu coração, que tem pessoas aqui, irmãos e irmãs, que você está aflito com relação à justiça. Porque você já está há muito tempo orando, pagando preço. Você já está há muito tempo num processo de espera muito grande, você não vê resultado. Tem hora que você ouve Deus falar, você fica animado, animada, mas daqui a pouco você não vê nada no seu cenário acontecer. E aí você acha que Deus está te abandonando, não está fazendo para os outros, mas não faz para você. Olha a vida do outro, mas não olha a sua. Que não está sendo feito nada no seu cenário para que haja uma mudança, para que as coisas venham acontecer.
Só que Deus manda dizer para você que ele está entrando com justiça. E lá no território do teu inimigo já está havendo prantos. Porque Deus está revelando e fazendo a terra vomitar tudo que está oculto. Então Deus está trabalhando com uma justiça tão grande, tão profunda, que essa justiça que está acontecendo lá está acontecendo justiça. Lá está acontecendo uma prestação de contas, porque agora é a hora de Deus chegar e pedir prestação de contas de toda a maldade que foi feita. Então a pessoa que estava agindo ali, usada pelos demônios, criando situações constrangedoras, trazendo dor para o seu cenário, fazendo com que fosse de uma forma assim, usando tumulto, usando fofoca, confusão para trazer um sufoco para você, uma opressão para você. Deus está chegando agora com a justiça dele no sentido da prestação de contas. Que tudo que a gente faz aqui nessa terra, a gente paga aqui mesmo. Mas, ao mesmo tempo, essa justiça que está chegando para o seu cenário é uma justiça que vai te trazer honra. Porque é uma justiça que tá acontecendo no território do teu inimigo, que através dessa reviravolta que está acontecendo lá, é uma roda gigante que está tendo. Que a sua roda gigante estava travada. A sua roda não girava. E Deus está fazendo com que essa roda gigante comece a se movimentar, porque quem estava embaixo vai subir, quem estava em cima agora vai começar a descer. Já está descendo, na verdade. Então Deus manda dizer para você que ele está trabalhando no sentido da justiça, da prestação de contas no território do teu inimigo, mas que isso vai te trazer uma grande honra no sentido de uma grande virada na sua história. Sabe aquele processo que você passa que você não tem crédito nenhum? Que parece que tudo que você vive traz incredulidade para o outro e tudo que você fala não tem valor nenhum, você não tem crédito nenhum. Então Deus manda dizer para você, todo esse tempo que você passou dentro de uma incredulidade, Deus agora está dando peso para tudo aquilo que ele lançou sobre a sua história, para tudo aquilo que você se tornou em Cristo, que agora as pessoas dentro dessa situação toda que está acontecendo, vai começar a enxergar que você tem valor, que aquilo que você fala tem peso, que aquilo que você vive com Deus tem um fundamento, que Deus é nossa história, que Deus é vivo. E diante disso ele vai trazer uma grande reviravolta para trazer uma grande mudança para o seu cenário. Então tem portas que estavam travadas, tem portas de bronze, por exemplo. Muitas vezes é referido na Bíblia como a porta que protege ou que segura as tuas promessas. Então Deus manda dizer para você, é a porta da promessa que eu estou derrubando. Então tudo aquilo que estava de bronze, que você achava que o céu estava de bronze, que Deus não estava te respondendo, que parece que a sua oração não passava do teto, Deus manda dizer para você, toda a movimentação que eu fiz, e muitas vezes trabalhando no oculto, trabalhando no secreto, para que você não viesse soltar aquilo que eu estava fazendo. Porque sem querer a gente solta. Às vezes, no momento de angústia sua, você fala sobre o assunto. Então, teve coisas que Deus não falou para você, Ele não revelou, para que você, dentro de uma fraqueza, de um cansaço, dentro de uma impaciência sua, você não viesse soltar o que ele estava fazendo. Porque os demônios escutam tudo que a gente fala, mas eles não conseguem ler os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos só Deus consegue ler. Então, é uma arma que nós temos contra o inferno, orar em espírito, que é orar em pensamento, conversar com Deus muitas vezes em pensamento, para que o demônio não venha escutar aquilo que nós estamos conversando com Deus, através da nossa palavra. Então Deus manda dizer para você que ele está trabalhando. E lá no território do teu inimigo já está tendo uma grande revolução feita por Deus lá em termos de justiça. E você precisa confiar. E o resultado que você precisa dentro do seu cenário vai vir. Deus manda dizer para alguém aqui que você está orando pela restituição e pela restauração da sua vida sentimental. Deus manda explicar o seguinte para você. Não é que ele não vai fazer e não é que ele não vai trazer. Mas Deus trabalha dentro de um processo. E esse processo que Deus trabalha, ele não pode ser rompido. Ele não pode ser quebrado. Porque dentro do trabalhar de Deus existe o quê? Uma grande libertação para acontecer. Então Deus manda falar para você suportar o processo, porque o que está acontecendo? Está tendo um reboliço naquele lugar, Deus está fazendo máscara cair, está arrancando capa, a pessoa está passando vergonha, Deus está revelando o profundo e o escondido. E a parte interessada, que é a parte que vai fazer parte da sua vida, que é aquela terra prometida que está lá, ela precisa ser trabalhada por Deus.
Então, o que que acontece diante daquela vida lá? Acontece uma imaturidade. Como que funciona essa imaturidade que Deus está mandando falar para você? A pessoa enxerga que a outra é traidora, a pessoa sabe que a outra pessoa está mentindo, sabe que aquela Dalila ali é problemática. Já teve gente da família que avisou que aquilo é uma barca furada. Teve amigos que avisou que não era para entrar naquilo ali, que aquilo ali era fria. Avisou que estava tendo traição, que estava tendo mentira na história. Teve gente da família que avisou para tomar cuidado, que já tinha escutado falar, já tinham notado coisas estranhas no comportamento da pessoa. E a sua terra prometida não quis ouvir. Então Deus enxerga essa atitude que a pessoa tem diante daquilo que ele está revelando, porque Deus está mostrando. Deus tá usando bocas para falar: olha, não vai por esse caminho. Abre seu olho, a pessoa está mentindo, ó, a pessoa já traiu lá atrás, a pessoa não é confiável, a pessoa faz negócio errado, a pessoa é desonesta, a pessoa não quer ouvir. Então isso, aos olhos de Deus, é imaturidade. É imaturidade. Então a pessoa é imatura. Deus está mostrando, Deus está falando, e a pessoa, dentro da imaturidade dela, está agindo como se nada estivesse acontecendo, ou não querendo ver aquilo ali, passando panos quentes naquela situação. Porque você estava questionando com Deus por que estava sendo tão demorado esse processo. Por que você não recebe de volta aquilo que é seu? Por que Deus não tem um poder maior sobre os encantamentos, sobre os feitiços, sobre as macumbas, sobre as amarrações? Por que Deus não reage de um jeito diferente? Então Deus está falando para você, não é que Deus não está agindo, não é que Deus não está trabalhando, não é que Deus não está fazendo, é que a pessoa é imatura. E dentro da imaturidade da pessoa, Deus está ali quebrando o mal, Deus está mostrando, a pessoa precisa reagir, porque o livre-arbítrio da pessoa, Deus não vai invadir. Então Deus não invade coração. Deus, ele bate na porta para ver se a pessoa abre para ele poder entrar. Você sabia que Deus não vai ficar indo atrás da pessoa? Deus, ele vai criar oportunidade, porque ele nos escolhe, não somos nós que escolhemos Deus. Então ele vai criar oportunidade para a pessoa conhecê-lo. Então ele vai usar várias bocas para dar sinais da existência dele. Então toda brecha que a pessoa dá, uma legalidade que a pessoa dá, ele usa alguém para chamar a pessoa, para a pessoa vir para ele. Por isso que tem hora que Deus fala assim: olha, não ore mais. Você vai falar assim: dela está pregando heresia. Eu não estou pregando heresia, irmãos. Eu vou te dar um exemplo bíblico de novo. Vamos lá para Saul de novo. Saul, ele teve a oportunidade, Deus levantou, colocou como rei, colocou Samuel do lado, porque ele era meio topeiro, ele não ia conseguir escutar a voz de Deus da maneira que, de uma forma profunda. E ele não era uma pessoa 100% obediente. Então ele agia com imaturidade diante daquilo que Deus falava. Era uma topeira. Deus falando para não pegar os despojos, porque aquilo ali estava amaldiçoado, ia trazer maldição. Era tudo consagrado ao diabo, aos deuses. Deus não queria que o povo dele ficasse contaminado com aquilo. Deus não queria que as energias do que estava naquele negócio contaminasse, desviasse o povo dele. Então Deus sabe da fraqueza humana. E ele ia lá dentro da imaturidade dele, desobedecia a Deus, e Deus mostrando que o caminho não era aquele, e ele não queria ouvir. Então ele agia sempre dentro de uma imaturidade. Chegou uma hora que Samuel falou: não ora mais, eu já abri mão disso daí. Eu já amaldiçoei, não vou abençoar, não adianta. E Samuel se compadecendo, e Samuel pedindo, e Samuel... Então tem hora que a gente está orando, e a pessoa fica dentro de uma imaturidade tão grande, que Deus chega para você e fala: olha, para, porque Deus está vendo seu sofrimento, Deus está vendo seu desgaste, Deus está vendo o quanto você está se desgastando naquilo. Deus já ouviu, Deus sabe trabalhar, a gente não precisa ensinar a Deus a trabalhar. Então chega uma hora que Deus fala: olha, não ore mais por essa situação, não ore mais por isso daqui. Deixa que eu vou fazer a justiça do meu jeito. Porque a pessoa é imatura. E às vezes acontece um atraso no nosso cenário. Acontece um atraso diante da promessa que Deus está trazendo para a gente por causa da imaturidade do outro.
Teve fase na minha vida, irmãos, que Deus mandou eu orar para uma pessoa, eu já estava saturado. Eu falei, Senhor, isso não vai. Isso não vai, eu estou cansada, eu estou esgotada. Porque a pessoa era imatura. E Deus usando várias situações, usando vários meios e falando e mostrando o caminho, e a pessoa, uma topeira. E a pessoa agindo com imaturidade. Até que de uma forma bem drástica saiu da minha vida, graças a Deus. Porque se quer viver com os demônios, não vai fazer parte da minha história. Não tem que entrar na minha história, não tem que entrar no seu cenário. Tem que se consertar. Que a luz não se dá com as trevas. Você luta constante, chega uma hora que você não aguenta. Então chegou um momento que Deus tirou da minha vida, da minha história. Saiu um peso, porque as legiões que me atormentavam, que dominavam a pessoa, me azucrinavam 24 horas por dia. Eu tinha batalhas espirituais todo santo dia, não tinha sossego. Não tinha paz para viver. E a pessoa vai te confrontando e confrontando a tua fé e vai te humilhando. Então chega uma hora que Deus afasta da vida da gente para a gente poder respirar, para a gente poder ter paz e para que Ele venha tratar. Então, nesse caso da minha história, é um Saul que Deus tirou, graças a Deus, arrancou da minha história. Não entra nunca mais na minha vida. Teve oportunidade de fazer o que era certo? Teve. Deus usou a minha vida como um canal de bênção? Usou. Mas virou passado. Então, Deus tirou. E tem pessoas aqui que você está nessa situação. Deus arrancou. Então, Deus te deu o quê? Livramento. Deus não aguentava mais ver você sofrendo daquele jeito. Porque Deus tem coisas novas para sua vida. Então, todas as vezes que a gente se depara com imaturos na nossa história, irmãos, traz sofrimento. E tem hora que você fica muito tempo pagando preço e a pessoa é imatura. Ela tá vendo a coisa errada, ela tá vendo que o caminho não é aquele, ela tá percebendo ali que tem traição na história, que a pessoa não é aquilo que fala que é. E Deus dando vários sinais que não é para seguir, que não é, sabe, para trazer os despojos daquela situação, que não é, e a pessoa dentro de uma imaturidade vai agindo, a pessoa dentro de uma imaturidade vai trazendo mais luta para o seu cenário, a pessoa dentro de uma imaturidade vai te trazendo dores. E chega uma hora que a dor começa a ficar tão violenta, tão profunda, que você começa a se revoltar com Deus como se Deus fosse culpado de toda a situação que você está vivendo. Mas Deus manda dizer para algumas pessoas aqui que o que acontece no seu cenário? Eu vou tratar com esse imaturo. Tem alguns irmãos e algumas irmãs aqui que você passou por um processo que a pessoa era extremamente usada pelo diabo e Deus tirou esse imaturo da sua vida. Teve oportunidade de se libertar? Teve. Teve oportunidade de fazer parte da sua história? Teve. Teve oportunidade de ter uma vida diferente? De viver a promessa com você? Teve. Não soube aproveitar. Então Deus manda dizer para você, eu tirei o Saul para trazer o Davi para sua história. Um coração obediente. Então aprenda a esperar esse processo para que você possa comer do melhor dessa terra. Porque você ficar com o Saul do seu lado, te trazendo dor, que eu não sei qual que é a situação que você está vivendo. Pode ser uma situação sentimental, pode ser aí uma situação familiar, pode ser uma situação dentro da sua parentela, pode ser uma situação aí de uma sociedade. Então eu não sei qual que é o âmbito, mas Deus manda dizer para você, eu tirei esse Saul que te feria para trazer para sua vida aquilo que te cura. Então Deus vai trazer um Davi para sua história. Um coração valente. Uma pessoa obediente. E tem algumas situações aqui na vida de alguns irmãos que Deus está entrando na sua vida sentimental. E Deus manda você acalmar, por quê? Porque Deus vai trabalhar com a imaturidade dessa pessoa, desse varão e dessa varoa. Porque tem coisas já acontecendo e a pessoa dentro de uma imaturidade não está querendo enxergar o mal que Deus já está revelando. Não está querendo enxergar a traição do outro. Não está querendo enxergar o caráter dessa Dalila. Não está querendo entender o que Deus está mostrando. Está se fazendo de meio que de cego na história. Só que isso tem peso. E isso vai ter preço. Que é o que Deus está chegando agora lá no território do teu inimigo para trabalhar. E você precisa acalmar os teus ânimos diante da situação. Outra coisa muito importante, irmãos, as pessoas falam assim, nossa, a dela fala mesmo. Eu prefiro falar rasgado e você entender, porque a palavra
ela sendo explícita para você, sem rodeios, Deus trabalha em parábola, Deus mostra e você entende. Quando é para você, você sabe que é para você. Quando você tem uma vida profunda com Deus, você não fica confundido. As coisas de Deus não tem confusão. Mas tem hora que Deus manda a gente falar abertamente. O que Deus quer que você entenda é o seguinte: Ele vai romper esse laço maligno que está lá. Deus já está trabalhando situações para poder quebrar essa imaturidade da pessoa. Como que Deus quebra a imaturidade da pessoa e faz a pessoa se tornar uma pessoa adulta e madura? Fazendo com que ela venha passar por um estreito muito grande, uma vergonha muito grande, várias dores, várias situações constrangedoras que a pessoa já está passando. Ela não é feliz 100%, está vivendo uma maldição, está vivendo uma mentira, está sofrendo, mas vai passar por um choque muito grande agora, porque dentro desse choque que Deus está trazendo, dentro dessa revolução que Deus está trazendo, dentro desse furacão, desse vulcão que Deus vai fazer, sabe, explodir, que vai haver uma erupção, Deus vai fazer com que essa pessoa amadureça diante dessa imaturidade que ela está carregando. Então, tudo que Deus está fazendo lá é no intuito de trazer libertação, porque Deus não perde tempo. E o trabalhar de Deus sempre tem um propósito profundo. E você precisa entender que tudo que está acontecendo lá é para Deus trazer uma grande libertação para essa vida, para Deus tirar essa imaturidade, para que Deus traga para o seu cenário uma pessoa transformada e liberta, que é o que Ele está trazendo para a sua vida, para que você seja feliz na área que você foi atingido, para que você seja realizado e realizada numa área onde você foi extremamente massacrado. E Deus manda dizer para você que não vai trazer essa pessoa suja para o seu cenário. Ah, terminou o relacionamento lá, já vai entrar dentro da tua casa, entrar dentro da tua vida, vai entrar dentro da sua intimidade. Deus não vai trazer uma pessoa suja, uma pessoa babada, uma pessoa que precisa se limpar para poder chegar até a sua vida. Você está buscando santificação com Deus. Você está se limpando, você está se purificando. Você vai querer pegar uma pessoa suja, uma pessoa que acabou de sair de um relacionamento e entrar dentro da sua história? A pessoa precisa aprender a te dar valor. A pessoa precisa entender que você não foi achado na lata do lixo. A pessoa precisa entender que ela precisa se purificar primeiro para poder estar na sua presença, para poder estar na sua companhia. E tem pessoas aqui que você está extremamente estressado, você está totalmente angustiado, porque você quer que Deus arranque de lá e traga para sua vida de imediato. Você vai querer algo babado? Você vai querer algo sujo de lá? Deus não vai te entregar dessa forma, porque Deus é justo. Então você tem que ter paciência para entender o processo. Deus manda dizer para você: eu vou quebrar essa maldita aliança que está lá, já está sendo rompida, já está acontecendo um redevous no negócio, uma bagunça lá. Já está tendo briga no território do teu inimigo, só que na hora que houver esse rompimento, a pessoa não vai chegar na sua vida nessa facilidade, não. Porque você sofreu, você chorou, você foi humilhado, você foi humilhada, você está pagando preço, você está aguentando aí, sabe, anos da sua vida, esperando a pessoa, sabe, se decidir com quem quer ficar. Olha que absurdo isso. Mas estava enfeitiçado dela, estava enfeitiçada, estava, mas porque deu legalidade. Porque se não tivesse com portais abertos para o pecado, não teria pego com tanta facilidade esses feitiços. Porque tem hora que pega, irmãos, eu já fui vítima 2 vezes de feitiço na minha vida. De macumba pesada. Nós ficamos cegos, nós ficamos surdos, ficamos mudos, não conseguimos enxergar determinadas coisas. Mas tem determinados momentos que começa a vir uns flashes e a gente começa a enxergar algumas coisas. O que nós não podemos ser diante da história é imaturo. Eu não fui imatura. Quando eu comecei a perceber o que estava acontecendo, quando as coisas começaram a clarear para mim, teve um processo de traição que a outra parte era amigo, vamos dizer assim, que entrava dentro da casa, frequentava, que um dia apareceu com uma sacola cheia de velas pretas e vermelhas. Eu achei aquela coisa mais estranha do mundo, porque minha família não tinha o hábito daquilo. E os lugares que a pessoa frequentava eram lugares extremamente pesados, porque eu escutava a conversa que tinha. E eu comecei a abrir os olhos. Eu não fui imatura naquele sentido, de achar que não estava acontecendo nada.
colocaram a culpa numa terceira pessoa, que era a terceira pessoa que estava fazendo, e depois eu comecei a associar o que estava acontecendo, não era nada de terceira pessoa. Eram aquelas pessoas que estavam unidas para fazer porcariadas para mim, para que eu ficasse amarrada naquela situação. Então tem hora que a gente não pode ser imaturo em tudo, não ter maldade em tudo, tem hora que ficamos cegos. Os demônios têm poder, nos dominam. Mas tem certas coisas, eu não estava na presença de Deus naquela época, hein? Mas tem certas coisas que você vai associando. Então eu não dava legalidade, eu começava a investigar aquilo ali. Foi por causa disso que eu consegui sair da armadilha que eu estava. E eu comecei a descobrir um monte de coisas podres com relação à pessoa, e eu não tinha Deus na época, irmãos. Uma família feiticeira violenta, começando pela mãe, pai e o resto da família. E eu não tinha noção, porque minha família era católica, minha mãe não ia nessas coisas, minha mãe não frequentava essas coisas na época. E eu não tinha noção do que estava acontecendo. E eu comecei a associar. No seu caso, o que está acontecendo? A pessoa já teve vários indícios de que aquilo ali estava errado. Deus já usou várias bocas, Deus já usou vários meios. Mas o feitiço que veio, que pegou, tudo aquilo que foi feito novamente, né? Que eles vão refazendo as coisas, foi acontecendo porque a pessoa estava atolada no pecado, a pessoa não quis enxergar, a pessoa não quis ouvir, a pessoa não teve interesse em investigar o que estava sendo falado. Porque era mais cômodo acreditar que a pessoa era honesta. E os demônios vão induzindo, vê beleza onde não tem, vê carisma onde não tem. Que o demônio sabe, né? Ele é todo teatral, ele é ilusionista. Mas o nosso Deus sabe chegar e desmanchar. Então Deus manda dizer para você, você pagou um preço muito alto. Você esperou o tempo de Deus para Deus chegar agora, trabalhar, ir lá no território do inimigo, desmascarar tudo, fazer a terra vomitar tudo que está oculto, expor toda a traição da pessoa. Para Deus quebrar esse elo, quebrar essas macumbas, essas feitiçarias e trazer uma pessoa suja para você. Então Deus manda dizer para você, eu vou trabalhar do meu jeito. Eu vou chegar, vou desmanchar, vou destruir tudo que está lá. Deus já começou a destruir, tá uma confusão lá, que você daqui a pouco você vai saber. Porém, essa pessoa não vai vir de imediato para você do jeito que você está imaginando. Ah, vai terminar lá e vai vir de mala e cuia para minha casa. Não vai. Deus vai limpar essa pessoa primeiro e você vai esperar em Deus esse processo de limpeza de Deus, porque você não vai pegar nada babado de ninguém, nada sujo de ninguém. E Deus vai fazer uma limpeza de dentro para fora. Você não tem noção das castas de demônio, a troca de demônio que existe quando duas pessoas têm relação sexual e principalmente quando uma pessoa é totalmente consagrada ao diabo, sabe, tem pacto com o inimigo. Você não tem noção da casta de demônio que fica ali. E todas as vezes que a pessoa tem relação sexual com essa pessoa que é endemoniada, que fez essas amarrações, essas coisas, existem essas trocas de demônio. E Deus manda dizer para você, eu vou trazer aquilo que é seu transformado, liberto, e eu vou trazer aquilo que é seu limpo. Eu não vou colocar nada sujo dentro da sua casa, eu não vou colocar nada sujo na sua vida. Eu não vou colocar nada que te traga dor. Então saiba esperar o processo de Deus, porque essa imaturidade da sua terra prometida vai trazer grandes dores para ela mesma. E essas dores que vão trazer não é para você ter pena. Deus está falando com alguém aqui, não tenha pena não, você tem que ter amor. Porque quando você tem amor, você aceita o que Deus está fazendo. Quando você tem amor, você não tem sentimento de ódio. Você não tem sentimento de raiva. E você vai ficar neutro nessa situação e você não vai sentir nem pena do que Deus está fazendo. Deixa Deus tratar. Porque Deus manda dizer para você, você não vai receber nada sujo. Porque você sofreu demais e a pessoa vai ter que aprender a te dar valor. A pessoa vai ter que vir limpa para você. Quanto tempo você está aí esperando a pessoa? Quanto tempo você está sendo guardado e guardada para fazer parte da vida dessa pessoa que Deus te prometeu? Quanto preço você tem pago durante todos esses anos aguardando a libertação desse alguém? Você acha que Deus vai tirar sujo de lá, babado de lá?
teve relação com a outra pessoa, teve envolvimento com a outra pessoa, aí Deus vai trazer sujo para sua companhia. Olha, tem que ter muita falta de amor próprio para você aceitar esse tipo de coisa. Você não é amante do negócio. Você não é a outra. Você não é a segunda opção de ninguém. Mas Deus manda você acalmar também, porque o que vai acontecer nessa história? Quando a pessoa sair disso, dessa armadilha, desse laço do passarinheiro, quando Deus desmanchar tudo isso, Deus vai purificar essa pessoa, vai ter um tratar com ela, vai ter um encontro com ela. Vai haver algo profundo entre ela e Deus. Que Jesus precisa encontrar com essa pessoa. Não pode vir de qualquer jeito, tem que vir liberto, chega de sofrer, chega de pagar preço. Porém, essa pessoa não vai ficar sozinho. Essa pessoa não vai ter a opção, eu não vai querer, eu vou sair com outra pessoa, eu vou ficar com outra pessoa. Porque seu medo é esse. Sair de lá, ou resolver ficar sozinho, ou simplesmente resolver passar na mão de uma outra pessoa. Deus manda dizer para você que não vai acontecer isso. Porque aquilo que Deus une, ninguém separa. Aquilo que Deus une, existe um elo. São duas carnes que tornam uma só aos olhos de Deus, ou você pode colocar como duas carnes que é uma alma só. Como você preferir aí. Então Deus manda dizer para você, o elo entre vocês é muito grande. Nasceu um para o outro. Ninguém vai separar isso daí. Ninguém vai separar. E quando Deus desmanchar, que ele já está desmanchando, já está acontecendo algo no território do teu inimigo, Deus vai tirar para purificar essa pessoa. E essa pessoa, ela não vai querer ficar sozinha. E essa pessoa não vai querer passar na mão de outra pessoa, porque ela já tem sentimentos por você. E esse sentimento, Deus vai trabalhar esse sentimento, porque vai fortalecer mais ainda. Então, tudo aquilo que estava amortecido, tudo aquilo que estava sendo bloqueado por causa dos feitiços dessa feiticeira, dessa Dalila, dessa meretriz que apareceu na vida dessa pessoa, vamos colocar assim, desse prostituto, para você entender, o que vai acontecer agora? Deus vai entrar para purificar e Deus vai fazer com que tudo aquilo que estava amortecido, que é o sentimento de Deus, porque Ele é o único que pode colocar amor no coração do homem, porque Ele é o amor em pessoa, Ele vai fazer com que isso venha a aflorar, com que isso venha a se tornar mais forte. Porque o elo que você tem com essa pessoa é muito grande, é muito forte. Por isso que você não consegue esquecer, por isso que você não consegue parar de orar, por isso que você tem pago um preço muito alto, porque o demônio sabe qual que é o projeto que Deus tem para sua história. Agora, quando nós aceitamos o trabalhar de Deus, a vida da gente fica mais fácil. Porque nós não podemos aceitar coisas sujas na nossa vida, irmãos. Não tem como você pegar uma pessoa, trazer um varão, uma varoa para sua história, que estava na mão de uma outra pessoa. Então não vai vir nessa rapidez que você está achando. Você vai falar assim dela, mas eu estou pagando um preço, você está falando que está vindo. Está vindo. Só que você vai dar um tempo para Deus trabalhar. Porque você vai saber que houve o rompimento do elo. É isso que Deus está querendo te dizer. Vocês precisam parar de interpretar errado a palavra de Deus, hein? E aí vocês ficam apedrejando o profeta porque vocês não buscam no contexto da palavra, no profundo da palavra do que Deus está entregando, o que Deus está querendo dizer. Vocês interpretam errado e aí vocês ficam apedrejando depois o profeta, falando que o profeta está entregando heresia, está entregando mentira. Não é você que está interpretando errado. Deus fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então Deus está falando para você, não é que vai demorar, mas não vai ser da sua maneira. Eu fiquei sabendo que houve um rompimento. Eu fiquei sabendo que já saiu da vida dele, da vida dela. Fiquei sabendo que houve separação. Você vai saber que houve o reboliço. Você vai saber que houve uma briga, que houve confusão. Vai ter até agressão física no negócio. Você está sabendo que está acontecendo um reboliço lá. E agora saiu. Não tem mais relacionamento. Aí você vai querer que Deus traga a pessoa correndo em 24 horas para sua vida. Não vai vir dessa forma. Você vai ficar sabendo que houve um rompimento, você vai ficar sabendo que não está junto, você vai ficar sabendo que houve uma confusão, a pessoa já descobriu as traições. A traição é pesada, não é algo simples, não é algo comum. Você vai entender essa palavra depois. Mas o que vai acontecer? Deus vai pegar, vai trazer essa pessoa para tratar. E diante do reboliço que vai acontecer lá, a pessoa vai passar uma grande vergonha.
Porque do mesmo jeito que você foi envergonhado em público, que houve constrangimento, deboche, você nunca vai conseguir isso, desiste. Você nunca vai acontecer o que você está falando, você é louco, você é louca. Quantas vezes você escutou isso? Deus vai honrar você. E a pessoa vai ter que vir transformada e liberta, e você vai ter que deixar Deus trabalhar, e você vai ser inteligente. Você vai confiar em Deus e deixar Deus trabalhar, porque você não vai pegar nada babado na sua história. Você já está entendendo o que Deus está falando. Para que essa pessoa venha transformada e liberta, ela precisa ter um encontro com Jesus. Para que ela tenha esse encontro com Jesus, infelizmente, irmãos, o imaturo, ele só tem libertação se Deus permitir levantes e confrontos na vida dele e na vida dela. Senão vai passar a vida inteira na imaturidade. E você não é uma pessoa imatura espiritualmente, você não é uma pessoa imatura intelectualmente, você já cresceu, você já evoluiu. Então, para que Deus venha concluir esse processo, para que não haja mais retardo na sua história, para que haja uma união, para que haja algo concreto, um crescimento profundo, Deus precisa quebrar essa imaturidade. Porque tem irmãos e irmãs aqui que você está escutando pregação, parece que os pregadores estão lendo o livro de Sabrina, né? Você lembra? Quem é da minha época aqui vai saber desse livro. Eram romances que eram escritos e o livro chamava Sabrina. Então tinha várias histórias de amor ali. As pessoas, nossa, liam todos os livros. Então parece que tem gente que tá lendo esses livros de Sabrina aí e pregando essas coisas maravilhosas, conto de fada. E a realidade é outra. Deus trabalha no profundo, de dentro para fora. Então, do mesmo jeito que você teve na olaria de Deus e você tá na olaria de Deus, a pessoa também tem que entrar. Por que é só você que paga preço? Você vai querer ser mãe do seu cônjuge? Você vai querer ser pai do seu cônjuge? Ou você vai querer ter um relacionamento de homem e mulher, adulto, maduro na fé? Que vai dar o braço para você e caminhar junto? Que vai proferir a mesma fé? Que quando você se emocionar com o Espírito Santo também vai sentir aquilo que você está sentindo? Que quando você orar e a pessoa orar, você vai sentir a unção de Deus na pessoa e a pessoa vai sentir a unção de Deus em você? Você tem que deixar Deus trabalhar, então tem que ir para a olaria. Então prepara o teu coração, porque na hora que houver o rompimento, e você vai saber que houve o rompimento, você vai saber que houve um distanciamento, Deus vai levar embora essa meretriz e esse prostituto de uma vez por todas. Deus vai permitir que isso saia da sua vida. Vídeo gravado é bom por isso, né? Que se eu tivesse ao vivo aqui, ó, eu não podia falar nada disso. Você não ia nem entender direito o que Deus estava falando. Mas Deus precisa tirar, arrancar, levar embora. E Deus vai levar isso para longe. Mas você tem que ter paciência diante do processo que Deus está executando, porque Deus não pode trazer uma pessoa imatura para o seu cenário, para conviver com você. Você não terá nenhuma tolerância diante da situação. Por mais que o amor tenha que ser paciente, que tenha que suportar tudo, o amor suporta tudo, é paciente. O amor é tudo de bom. Deus não tem mais sofrimento para você. Deus tem realização. E essa decepção toda que a pessoa está passando lá é para que vocês tenham a mesma experiência em termos de sofrimento. Para na hora que houver essa união, essa junção, um seja cura na vida do outro. Porque senão é só você que passou por um processo de dor, só você que sofreu, só você que passou por uma retaliação violenta, e aí a pessoa vem, entra na sua vida, não vai entender as suas dores, não vai te compreender, não vai haver diálogo, não vai andar em comum acordo, não vai ter condições de curar você porque não está curado, não passou por uma ferida, não tem experiência na área, não vai saber. Então tem que deixar Deus agir, porque Deus sabe unir. Deus sabe colocar, sabe, um equilíbrio na situação. Vou te dar um equilíbrio para você entender. Se Deus une duas chamas de fogo, o que vai acontecer? Vai aumentar a labareda, não vai? Vai queimar tudo. Se Deus coloca água com água, vai inundar tudo. Vai sair devastando tudo. Então Deus vai dar equilíbrio. É água com fogo. Quando um está com a labareda muito alta, a água vem e apaga o fogo.
E assim vice-versa. Às vezes a pessoa está ali secando aquela água ali, vem o fogo e dá um equilíbrio naquela situação. Então Deus precisa, sabe, dar uma equilibrada em um e outro. Então é a água e o fogo junto. É a água e o fogo trabalhando junto. Para que vocês possam ter um equilíbrio. É mais ou menos que nem, por exemplo, o sol e a lua. Dá um outro exemplo aqui, que a água ficou meio confusa. Quando você olha o sol e a lua, nunca se encontram de uma certa forma. Mas tem uma função ali, diante do mar, diante do equilíbrio. Então Deus precisa trabalhar esse equilíbrio, sabe? Colocar a natureza num equilíbrio muito grande. Porque se Deus colocar o mesmo elemento junto, não vai dar certo. Então Deus tem que colocar elementos que equilibram um ao outro. Então quando a chama está muito alta, está com muito fogo, a água tem que vir e dar uma brandada naquilo ali. Deus tem que vir e trazer o equilíbrio. Tem hora que a água fica muito branda, fica sem energia ali, fica aquele negócio, vem o fogo com a energia dele, dá uma aquecida no negócio. Então tem que ter um equilíbrio, sabe? Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara para os irmãos. Então tem que haver esse equilíbrio para que haja um caminhar mais tranquilo. Então Deus vai permitir algumas coisas na vida dessa pessoa para que haja esse equilíbrio entre vocês. Você já sofreu demais. Então Deus está te dando equilíbrio durante esse processo, tratando com você, porque você também não pode vir que nem uma labareda de fogo. Você tem que estar curado e curada. Porque o dedo das mãos não são iguais. Porque qualquer coisa que a pessoa fizer, que lembre, que der aquele relâmpago que, sabe, desencadear algo do passado, aí você vai virar uma labareda de fogo. Você vai querer colocar fogo em tudo. Então Deus precisa trazer equilíbrio para sua história, Deus precisa trazer equilíbrio interno para você e equilíbrio interno para outra pessoa. Então você lidar com uma pessoa imatura, irmãos, é muito difícil. Tem gente aqui que vai se identificar com essa palavra. Deus me deu hoje à tarde essa palavra da imaturidade. E é difícil demais você lidar com uma pessoa imatura. Ela é inconsequente. O erro está na cara dela ali. Deus está mostrando, está usando boca, você está falando. A pessoa não quer ouvir. Ela não quer enxergar. Ela quer se enganar. Só que isso vai ter preço. Porque todas as vezes que acontece isso e ela age dentro de uma imaturidade e ela quer ficar num cenário que não foi feito para ela está trazendo dor para você indiretamente também. O que você tem que fazer nesse processo agora? Tem gente aqui que está, alguns irmãos e irmãs aqui, que você está com raiva da pessoa. A pessoa nem chegou na sua vida ainda. A pessoa está tendo a libertação, Deus está trabalhando a libertação dela. Você está com ódio profundo dessa pessoa. Porque está atrasando o seu processo, você está cansada de esperar. Você já tem falado para o Senhor, falou, Senhor, se quer ficar lá, deixa lá. Quer ficar no território da outra lá, que fique. Quer ficar com outro, que fique, mas libere as minhas bênçãos, libere a minha vida. Expanda aquilo que o Senhor tem para fazer na minha história, porque eu não aguento mais esperar. A pessoa está sempre em cima do muro, está sempre em dúvida. Só que Deus manda dizer para você, acalme teu coração, libere perdão. Não ande com raiva, porque o que você sente, a outra pessoa também sente. O que a pessoa sente, você sente. Quando você emana essa raiva, está indo para a pessoa que faz parte da sua história. Está indo para a pessoa que Deus desenvolveu, que Deus criou para fazer parte da sua vida. É a sua metade que está lá. Então, na hora que você lança essa raiva vai para a pessoa. E essa energia é o que o demônio quer que você faça. Porque essa energia traz o quê? Distância entre vocês. Quando você libera perdão, que você perdoa, que está sendo induzido pelo diabo, tem soma de culpa naquilo ali, porque é teimoso, é cabeça dura, está agindo com imaturidade, mas libere perdão, porque Deus sabe trabalhar, Deus sabe transformar. Na hora que você emana amor para aquela pessoa, você abre um portal diante do reino que fica mais fácil para Deus trabalhar. Porque
todo o amor que você emana para aquela pessoa está sentindo. E vai quebrando toda a malignidade que está lá, todo feitiço que foi feito lá, toda amarração que a feiticeira lançou, que essa meretriz lançou sobre a vida daquela pessoa. Tudo aquilo que a pessoa fez no sentido de segurar o outro, na hora que você emana o amor, a energia do amor ela é muito mais forte. E tudo aquilo que você dá para o outro, que você está plantando, não tá? Então você está plantando, você vai colher. Então quando você fica com raiva, você está plantando raiva na vida do outro. Você vai colher raiva. Você vai colher desprezo. Vai só aumentando a sua dificuldade e aumentando o seu processo de espera. Deus tem mais dificuldade de trabalhar naquela vida porque o seu coração não está aberto para receber o que Deus está fazendo lá. Você passa a andar em uma discordância com Deus, ao invés de você andar em concordância com o reino, ao invés de você andar na concordância da energia de Deus, que é uma energia de amor. Então você tem que ter sabedoria. Então perdoe a indecisão do outro, perdoe o atraso que o outro está trazendo para sua história, porque Deus manda dizer para você, vou fazer a obra por completo, quando vier vai vir limpo, você não vai pegar nada babado de ninguém. Na hora que entrar na sua vida, eu vou restituir todo o tempo que teve atraso, vou fazer você viver coisas que você não conseguiu viver durante todo o ano da espera, todos os anos que você tem pago o preço. Você só tem que confiar em Deus. E acalmar, porque Deus vai fazer tudo por completo. Mas deixa Deus tratar, irmãos, porque toda pessoa que é imatura, ela paga o preço pela imaturidade dela. Então Deus manda dizer para você, você não sabe o que está acontecendo lá, mas você vai saber daqui a pouco. Já está tendo confusão no território do teu inimigo. Vou tratar a imaturidade dessa pessoa. Então na hora que você souber que houve rompimento, que houve separação, que Deus chegou, fez o rebuliço, que você vai saber. Deus vai chegar, Deus vai chegar e vai fazer com que chegue ao seu conhecimento o que está acontecendo lá. Não crie ansiedade, porque Deus vai tratar primeiro, para depois a pessoa vir. Porque Deus vai limpar essa pessoa. Vai demorar muito dela? Pelo que Deus me revela, não vai demorar. Não vai demorar. E não fique inseguro e nem insegura, porque a pessoa não vai buscar outros territórios para ter novas experiências. E a pessoa não vai, de forma alguma, querer ficar sozinho. A pessoa vai querer viver um amor verdadeiro. A pessoa está cansada de sofrer. A pessoa está cansada de tanta mentira. A pessoa está cansada de ser maltratado. A pessoa está descobrindo coisas ali que está doendo no profundo porque fez papel de trouxa. Vai sentir vergonha das escolhas que fez. Já está sentindo vergonha de ter, sabe, prolongado isso, de não ter escutado familiares, de não ter escutado amigos próximos. Então deixa Deus tratar no profundo com essa pessoa, porque a pessoa precisa se arrepender do pecado, a pessoa precisa se arrepender das escolhas que fez. Deus está tratando com orgulho. A vergonha vai ser grande. O processo está sendo forte, Deus está trabalhando com força. Está tendo aí cobrança e você precisa entender isso e deixar Deus agir. Então você vai saber do rompimento, mas Deus vai tratar, Deus vai limpar, para depois trazer alguém liberto e transformado para sua vida. O encontro com Jesus vai ser rápido. Não vai demorar do jeito que você está achando. Deus manda dizer para você, vai ser por esses dias. Desse ano não passa o que Deus tem para fazer na sua história. A única pessoa que pode atrapalhar isso é você. Então tenha sabedoria na sua caminhada. Perdoe se você quer de volta, né, o que Deus tem para você, porque é difícil cortar o elo quando é aquilo que Deus designou para nossa história, irmãos. É muito difícil quebrar o elo. A gente não tem como fugir daquilo que Deus já projetou. Não tem como você sair fora. Quando você pega a história de Boaz, por exemplo, que Ruth entra dentro das terras de Boaz, tinha um primo dele que ele tinha direito a casar com Ruth. Mas o negócio de Deus era com Boaz. A história mesmo verdadeira de Ruth era com Boaz. Mas olha o caminho que Deus fez para que Ruth chegasse lá. Ela teve um casamento anterior com o filho de Noemi, que foi parar lá na terra dela, uma terra estranha. Saiu de Belém e foi para lá. Lá ele conheceu essa moabita, casou com ela. Aí ela conhece o Deus, olha, de Noemi, olha a história como que é. Conhece o Deus de Noemi,
Aí Deus mata os filhos, mata o marido e ela tem que voltar para Belém. Deus vai lá, leva Ruth lá para Belém. Aceita Deus como único salvador, ela esquece os deuses, se aparta da família e vai para Belém. Porque o destino maior, o propósito maior, estava lá na terra de Belém, com Boaz. Quando ela chega lá, através da vida de Noemi, Deus vai fazendo os propósitos dele. Quando ela chega lá, ela entra na terra dele, só que tinha um pretendente anterior, que era mais forte, que tinha que vir primeiro, que era o primo, que ele tinha direito sobre ela. E ele vai lá lutar. Ele vai lá conversar com o primo. Mas o propósito era com Boaz. E Deus faz com que aquele primo não aceite Ruth por causa de Noemi, porque ele não queria trazer a sogra junto, ele não queria ter problema. E ele abre mão dela para que haja a união com Boaz. Então a gente precisa, sabe, entender que Deus tem propósito com tudo. E a linhagem de Davi veio dessa união. Então Deus trabalha de um jeito que a gente não entende. Quando é o propósito de Deus, quando é uma união, quando é algo que nasceu para aquela pessoa, pode ter até ocorrido outras histórias no passado que não era. Deus vai montando caminhos, Deus vai fazendo coisas até chegar no propósito, não tem como não unir. Então Deus manda falar para você, acalma teu coração, que você não sabe como que aquele homem vai resolver o caso. E Jesus está lá resolvendo. E ele manda falar para você, não vai passar desse tempo agora. Estou trabalhando em tempo real. Sou um Deus de já, para colocar na sua mão uma grande vitória. E você precisa confiar em mim. Então descansa, porque Deus manda dizer para você, vai acontecer, mas eu vou trabalhar do meu jeito. E deixa Deus trabalhar, irmãos, deixa Deus purificar a pessoa. Não queira a pessoa sair de um relacionamento e traz para sua vida. Deixa Deus tirar todos os demônios que vão ficar ali rodeando ainda a pessoa. Deixa Deus tratar. Deixa Jesus ter um encontro real com essa pessoa. E não tenha dó do que a pessoa vai passar por lá. Sinta amor por ela, dó não. E deixa Deus tratar, porque diante do tratar de Deus, vai haver aí uma grande justiça, porque vai haver uma grande libertação, que é o que você precisa. Para que haja aí uma união perfeita, porque Deus não vai trazer a pessoa de qualquer jeito para sua vida. Deus vai unir propósito, vai andar junto, vai caminhar junto, vai se preocupar, vai zelar pela sua vida, vai cuidar das coisas junto com você, vai entender suas dores. Então Deus manda dizer para você, eu não faço nada de qualquer jeito. É uma situação que você nunca viveu, que daqui a pouco você vai falar, nossa, nunca imaginei que fosse ser desse jeito. Você vai se surpreender, você não vai nem lembrar das dores do passado. Você precisa confiar em Deus. E imaturo, irmãos, Deus só trabalha desse jeito. A imaturidade, ela só é vencida, ela só é dissipada através da dor, através da decepção. Então a pessoa tem que parar de ver o mal e não ficar esperto com aquilo, não abrir mão daquilo. Ficar com imaturidade, tem que ouvir a voz de Deus, tem que obedecer, senão passa a vida inteira sendo um suposto servo de Deus dentro de desobediência. Deus não tem nada com desobediente. Então tem que andar com Deus, mas tem que andar regrado, tem que aprender a obedecer. Tem que entender a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela só é vivida dentro de obediência. E o imaturo, ele vê que está errado, vê que está traindo, vê que a pessoa mente. Vai uma boca, duas bocas falar e a pessoa não quer saber, não quer ouvir. Aí Jesus tem que entrar e trabalhar diferente. Então Deus manda dizer para você, quantas vezes eu te coloquei na olaria? Agora permita que o outro entre. Tenha sabedoria. Quanto tempo você está pagando preço? Você acha que Deus não vai fazer a pessoa também pagar um preço pelas más escolhas que fez? Com certeza vai. Então deixa Deus tratar, tá? E confia. A pessoa vai ser transformada da água para o vinho. Mas você tem que deixar Jesus fazer o milagre. E parar de ficar orando desse jeito incessantemente. Tem gente aqui que você pede justiça, você pede que Deus traga logo, incessantemente. Já virou uma coisa ansiosa. Deus não ouve oração assim.
Acalma, porque Deus está fazendo justiça. Acalma, porque vai vir liberto, vai vir melhor do que você imagina. Mas deixa Deus trabalhar do jeito dele, porque ele sabe o que faz. Tá? E confia. Confia, porque agora as coisas vão dar certo, agora as coisas vão andar, as coisas vão fluir. Mas no tempo de Deus, da maneira dele. Tá? E não vai demorar. É por esse tempo. Deus manda dizer para você, você não vai virar o ano do mesmo jeito. Mas você precisa confiar em mim. Então descansa. Você vai ter notícia por esses dias do que está acontecendo lá. Você não vai ficar enganado e nem enganada. Porque antes você acreditou no que Deus estava fazendo, mas você não soube de nada, você não viu nada, só que agora é diferente. E não fique ansioso e nem ansiosa, porque Deus está mandando falar para você. Você vai saber do rompimento, você vai saber do escândalo, você vai saber de tudo que aconteceu lá. Mas acalma, porque eu vou estar cuidando daquilo que é teu, vou estar tratando aquilo que é teu, e no momento certo eu vou trazer para sua história. E você tem que ter sabedoria para aceitar e receber. Tá? Então confia no que Deus está fazendo, porque Deus não vai trazer ninguém sujo para sua vida. Você está aí se purificando e aí você vai receber coisa babada e suja dos outros? Deus não vai fazer isso com você. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Tá? Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos pelo seu trabalhar. Porque o Senhor faz de uma forma minuciosa, Pai, que muitas vezes dentro da ansiedade nós não temos noção do que o Senhor está fazendo. O seu povo agradece, Pai, que o Senhor entre na vida do teu povo, trazendo uniões e alianças, Pai, de uma forma limpa, de uma forma honesta, para que não haja dor, nem de um lado e nem do outro, mas que haja união, que haja uma união fortificada, que o Senhor entre na vida de cada um, trazendo a realização do sonho, trazendo um convívio, trazendo amor, diálogo, trazendo parceria, companheirismo, cumplicidade. Nós agradecemos, Pai, por esse milagre na vida do teu povo. Nós agradecemos por tudo aquilo que o Senhor está fazendo na nossa história. Nós agradecemos pela sua fidelidade, pelo amor e pela justiça que o Senhor é em pessoa. Para que o nome do Senhor seja glorificado, nós aceitamos todos os milagres que o Senhor tem para entregar. Nós aceitamos aquilo que o Senhor tem para trazer para a nossa história. Nós confiamos em Ti. Nós tomamos posse no nome de Jesus. E você vai falar aí, eu aceito essa pessoa na minha vida liberta e transformada pelo Senhor. Eu aceito aquilo que o Senhor está fazendo naquela vida, no nome do teu filho Jesus. Faz essa oração aí pequena, simples, mas em concordância com aquilo que Jesus está fazendo. E tenha paciência para esperar. E confia, porque agora Deus está chegando com uma grande restituição na sua vida sentimental. E você precisa confiar em Deus. Mas Deus manda dizer para você, eu vou fazer do meu jeito. E você vai se alegrar, porque você não está nem esperando e nem imaginando o que eu estou trazendo e o que eu estou fazendo na vida daquela pessoa. A pessoa vai vir transformada, a pessoa vai vir dentro da essência que ela nasceu para ser. E é só Jesus que pode fazer isso. A pessoa vai ser uma fonte de amor, vai ser uma fonte de alegria, uma fonte de caráter, uma fonte de felicidade na sua história. Uma pessoa que vai ser fiel a você ao resto da sua vida. E você precisa confiar em Deus. Confia porque Deus é contigo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.